Hoje eu quero trazer pra vocês um caso um pouquinho diferente. Vocês coloquem aí embaixo se vocês gostam desse estilo ou não. Eu tô pensando em trazer aqui pra vocês também casos com desastres aéreos, ou então mistérios aéreos mesmo, que não sejam necessariamente criminais, mas que sejam bem interessantes. Eu gosto bastante dessa vertente, tô sempre pesquisando, tô sempre procurando. Então falem aqui embaixo o que vocês acham, se vocês acham que é um estilo de vídeo bom, se vocês têm interesse sobre isso, e se eu tiver bastante retorno, eu vou continuar fazendo essa série falando apenas de casos aéreos, beleza? Além disso, já dá seu joinha no vídeo se vocês gostarem, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho pra nunca perder nenhuma atualização e sempre comentem aqui embaixo. Então vamos direto pro vídeo. O piloto Kleber Lima e o copiloto Henrique Stefanini estavam no comando de um Airbus A320 vindo de Porto Alegre até Congonhas, levando 187 pessoas. A noite estava bem chuvosa quando eles estavam chegando aqui em São Paulo, tanto que até se cogitou a possibilidade deles pousarem em algum outro aeroporto, porque realmente a visibilidade estava bem ruim. Porém, pouco tempo depois, as condições melhoraram um pouquinho e foi liberada a pista de pouso 35L no aeroporto de Congonhas. Eu não sei se vocês conhecem o aeroporto aqui de Congonhas. Quem é de São Paulo pode ser que conheça um pouquinho melhor. Eu passo várias vezes por ele, então eu sei que ele é um aeroporto que ele fica no meio da cidade. Ao redor dele é cercado de lojas, de prédios, casas. Então assim, é um aeroporto que realmente ele fica no coração da cidade. E ele não é um aeroporto tão grande assim. A pista dele é uma pista mais curta, é uma pista bem pequena para jatos grandes. A pista principal tem menos de 2 km e ela termina no topo de uma colina. Então, se você tá ali na avenida que circunda o aeroporto, dá pra ver claramente quando os aviões eles decolam e quando que eles pousam. É bem interessante até, porque eles basicamente pousam e decolam em cima da sua cabeça, assim, é muito próximo mesmo à avenida do aeroporto e da pista principal. E por conta desses fatores, de ser uma pista pequena e ficar no meio da cidade, esse aeroporto é um aeroporto que é considerado tão seguro assim, até porque eles não têm uma área de escape muito grande. Se acontecer qualquer coisa com o avião ali numa daquelas pistas, os pilotos têm pouco espaço para conseguir fazer alguma manobra de emergência. Outro ponto que deixava essa aterrissagem ainda mais perigosa é que o avião estava apenas com um reversor em funcionamento, pois o outro tinha sido desativado para manutenção de rotina. Não sei se vocês sabem, mas o reversor é um mecanismo que ajuda o avião parado durante o pouso. Ele não é o principal mecanismo, mas ele ajuda bastante. Só que assim, não tem problema, tá só com o reversor. E esse mesmo avião já estava trabalhando há cerca de 4 dias só com o reversor, pousando e decolando sem problema nenhum. Então assim, não era nada muito preocupante, mas era um desafio a mais. Por esse motivo, o comandante decidiu fazer o pouso em modo manual. Ele poderia deixar esse trabalho só para o piloto automático, mas ele resolveu tomar o controle da aeronave, porque ele precisava de cada metro daquela pista e ele queria estar no controle. O avião então começa o pouso, o comandante então aciona o reversor do lado esquerdo, que era o único que estava funcionando, mas por algum motivo a velocidade do avião não diminuía, ou pelo menos não diminuía na velocidade que deveria. Então o piloto decide usar os freios manuais da aeronave, que são tipo pedais mesmo que se tem no carro. Porém, quando ele faz isso, misteriosamente, a aeronave ela começa a puxar para a esquerda, ele sai da pista, sobrevoa a avenida e bate no edifício e no posto de gasolina que estão do outro lado, explodindo numa imensa bola de fogo. Os bombeiros chegaram rapidamente, foram destinados quase 200 homens dos corpos de bombeiro para esse acidente, só que o fogo assim tava impossível de ser controlado, porque o avião tava com o tanque cheio e ele tinha batido num posto de gasolina, então imagina quão forte não tava aquele incêndio, quão quente não tava aquele fogo e quão difícil de controlar não era. Isso fez com que fosse praticamente impossível. Na verdade, foi impossível para que qualquer pessoa que estivesse dentro do avião ou estivesse presa dentro do prédio da TAM sobrevivesse. 199 pessoas morreram no acidente, incluindo as 187 pessoas que estavam dentro do avião, mais 12 pessoas que estavam no posto de gasolina ou no prédio. A polícia científica chegou rápido ao local e eles começaram uma busca desesperada pelas caixas pretas, porque é muito importante pra polícia ter essas caixas pretas, porque é ali que tá todas as informações, tanto do funcionamento da aeronave, quanto das conversas que os pilotos tinham dentro da cabine, pra que, de fato, eles descobrissem o que aconteceu, por que aquele acidente tinha acontecido, pra conseguir prevenir futuras tragédias. E era muito importante naquela época, especialmente porque no dia anterior do acidente com esse Airbus, um outro avião tinha derrapado na pista e por pouco ele não tinha caído na avenida. As caixas pretas, então,
foram encontradas e foram enviadas para Washington. Enquanto isso, começaram algumas investigações aqui no Brasil mesmo. Uma das primeiras coisas que a polícia foi atrás foram as câmeras de segurança, para que eles pudessem ver como que foi o momento do pouso da aeronave. De primeiro momento, o que eles acham estranho é que o avião parece estar muito rápido, mas eles queriam saber quão rápido que ele estava. E aí o que eles fazem? Eles comparam o pouso de uma outra aeronave, um pouso normal, e eles veem quanto tempo esse avião demora para passar pela câmera de segurança. Eles contam mais ou menos 9 segundos desde o momento que o avião pousa até que ele passe completamente pela câmera de segurança e não seja mais visível. 9 segundos. O avião que sofreu o acidente levou apenas 3 segundos. Significava que ele estava 3 vezes mais rápido do que um avião normal estaria naquelas condições. E aí começou a se perguntar por que esse avião estava tão rápido, qual que era o motivo. E a primeira coisa que apareceu na cabeça dos investigadores era que talvez o avião ele estivesse aquaplanando. Porque quando se foi investigar a pista 35L, que foi a pista que o avião pousou, era bem notável que estava cheio de poças d'água, coisa que não deveria estar. E isso aconteceu por conta de uma reforma incompleta que eles tinham feito naquela pista. Deveria ter um sistema de drenagem que ainda não tinha sido implantado. Então ficou realmente várias poças de água. Então começou a se imaginar que o avião aquaplanou pela pista e ele não estava conseguindo frear, justamente porque o avião não estava tendo atrito com a pista. Mesmo assim, isso não explicava totalmente o motivo do avião estar tão rápido. Então, quando eles conseguiram as caixas pretas, eles foram ver se tinha algum problema mecânico no avião, se alguma coisa tinha parado de funcionar durante o voo. Só que eles realmente não encontraram nada. Aparentemente, durante o voo inteiro, o avião estava perfeito, em perfeito funcionamento, nada de estranho tinha acontecido. E ao contrário do que se havia imaginado, o avião não derrapou na pista por conta da água. Os freios estavam funcionando perfeitamente. Porém, enquanto um dos reversores tentava parar o avião, inexplicavelmente, o motor direito estava acelerando a aeronave. Em vez de ele estar em ponto morto, ele estava funcionando com potência total. E foi isso que fez com que o avião virasse para a esquerda. Porque enquanto o motor da esquerda estava freando a aeronave, o motor da direita estava com potência total acelerando ela. E isso causou com que ela girasse para a esquerda. A aeronave até estava freando, ela estava diminuindo a velocidade, porque a força dos freios ela era mais forte do que a força de só um motor empurrando ele para frente. Porém, ele ia precisar de pelo menos mais 1 quilômetro para parar. E essa pista ela é uma pista muito curta, então o piloto simplesmente não tinha todo esse espaço. Mas aí ficou uma questão muito grande. Por que o motor direito estava com potência total? Isso teria sido uma falha mecânica que fez com que os pilotos não conseguissem diminuir a potência do motor direito? Ou tinha sido, de fato, um erro humano que eles não perceberam? Ou eles tinham feito alguma coisa errada naquele momento? Como se tratavam de pilotos muito experientes, cada um com mais de 10 mil horas de voo, as primeiras suspeitas caiu imediatamente por alguma falha mecânica. Então eles foram ver se os motores estavam funcionando perfeitamente ou se os manetes, que seriam como um câmbio do avião, se eles também estavam funcionando. Apesar do acidente ter danificado muito tanto o motor quanto os manetes, ainda era possível ver que aparentemente eles estavam funcionando normalmente durante o pouso. Então meio que se descartou a possibilidade de ter sido alguma falha mecânica e tudo se caiu sobre os pilotos, o que era bem estranho, porque de novo eles já tinham muita experiência. E além disso, durante a investigação, descobriu-se que o mesmo piloto que tinha sofrido o acidente foi o piloto que parou este mesmo avião em Porto Alegre. Ele já estava muito familiarizado com essa aeronave. O que os investigadores fizeram então foi comparar os pousos. Então, o que o piloto tinha feito diferente nesse pouso em Congonhas do que ele tinha feito lá em Porto Alegre. Antes de continuar explicando, eu quero que vocês tenham noção do que é um manete. Ele, igual eu falei, ele é como um câmbio do avião e ele tem 3 posições. A mais pra frente é a posição de potência total dos motores jogando o avião pra frente. Também tem a posição do meio, que os motores estariam em ponto morto, e tem a posição atrás, que é o reverso, que faz com que a aeronave pare. Então, qual que é o procedimento para se parar um avião com apenas um reversor funcionando? Primeiro você vai puxar os manetes da posição de potência total para a posição de ponto morto. Depois você puxa os manetes para a posição reversa, para que os reversores funcionem. Nisso você tem que puxar os dois, porque são 2 manetes. Um para o motor do lado direito e o outro para o motor do lado esquerdo. Você age como se tivessem os 2 reversores funcionando. Não tem diferenciação, você puxa os 2 para a posição reversa. E foi exatamente isso que o comandante fez quando ele pousou lá em Porto Alegre. Porém, em Congonhas, ele puxou apenas o manete da esquerda para a posição reversa, deixando o manete da direita na posição de potência total, fazendo o motor da direita acelerar e o da esquerda frear. Para explicar por que isso tinha acontecido, o gravador de voz da Camille começa a ser muito analisado. Isso nota que o comandante estava realmente muito preocupado com as condições de pista, ele estava achando que não era muito seguro, então ele estava tenso,
ele tava com muita pressão em cima dele, ele não tava confortável ou tranquilo. Mas ainda assim, não tava entrando na cabeça dos investigadores como que ele tinha cometido um erro desse, sendo um piloto tão experiente quanto ele era. Então, realmente, só um nervosismo ali inicial, com questões de chuva, não era o suficiente para explicar. Então, eles começam a perguntar para os outros pilotos o que poderia explicar aquela ação que ele teve ali. E eles descobrem um antigo procedimento em que os pilotos levavam os 2 manetes da posição de potência total para a posição de ponto morto, e depois somente o manete correspondente ao motor com o reversor em funcionamento era levado para a posição reversa. E por que eles faziam isso? Porque dessa forma a aeronave parava mais rápido. E como o piloto acreditava que ele não estava em boas condições de pista, provavelmente ele achou que usando o método antigo fosse mais seguro e que parasse a aeronave mais rápido. Porém, quando ele fez isso, ele esqueceu de levar o manete direito do ponto de potência total para o ponto morto. Então, em vez do motor direito não estar funcionando, ele estava em potência total. E o piloto, em momento nenhum, percebeu esse erro. Descobriram depois que ele não foi o primeiro piloto a errar isso. Naquela época, vários pilotos estavam errando esse procedimento. Eles estavam usando o antigo, só que eles se esqueciam de tirar um manete que não tinha reversor em funcionamento da posição de potência total para a posição de ponto morto, e vários acidentes na época tinham acontecido nesse estilo, porém nenhum tão grave quanto esse que aconteceu da TAM. Foi tentar entender por que o piloto não tinha percebido o erro dele, e ficava claro que no cockpit escuro não dava para ver direito as posições dos manetes, e também não tinha nenhum alarme, não existia nenhum alarme na época que avisava para os pilotos que um dos manetes estava com potência total, enquanto o outro estava freando o avião. E por conta disso, o avião acabou saindo da pista e se chocando contra o prédio. Apesar disso, o piloto não foi responsabilizado pelo acidente, porque se entendia que a pista não era uma das pistas mais seguras, entendia-se também que na engenharia do avião podia ter alguma coisa que impedisse o avião de funcionar daquela forma. Se entendeu também que a pista deveria ter uma área de escape maior, porque se ela tivesse, por exemplo, num aeroporto que nem o aeroporto de Guarulhos, esse acidente provavelmente não teria acontecido, porque lá você tem uma área de escape muito grande, você tem pistas enormes. Então não se colocou a culpa nos pilotos, e sim todas essas questões, e também na questão da pista não estar pronta. Eles tinham liberado a pista sem que todas as reformas tivessem terminadas. Por conta desses motivos, não se colocou a culpa no piloto, e sim uma falta de instrução mesmo para os pilotos, de um treinamento melhor. Desde então, diversas mudanças aconteceram, tanto na engenharia do Airbus A320, quanto na própria pista, que apesar da pista não ter mudado de tamanho, eles diminuíram o tamanho da pista de pouso e aumentaram o tamanho da pista de escape. Isso acaba forçando também os pilotos a remeterem, caso eles vejam que o pouso deles não tá bom, mas também dá mais espaço para os pilotos manobrarem com o avião, caso alguma coisa saia errada. Então é isso, pessoal, esse foi o caso de hoje. Se vocês gostarem, deixem um like aqui embaixo. Comentem outros casos que vocês queiram saber mais sobre. E muitos beijinhos, muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!